senha. Como que eu faço para ir pro Instagram? Ah, você faz? Não, aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar essas coisas. Tem muita coisa aqui, né? Aí você vem aqui, ó. Só que aí, no caso, eu apertei, foi porque tem minha digital. Você vai apertar, vai aparecer os números. Aí você coloca 1945. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, povo do Senhor! Graça e paz a todos vocês que estão aí do outro lado, nos seus lares, quem sabe no trabalho, quem sabe nesse momento de folga, de descanso, quem sabe já deitado na cama, né? Todo esticadinho, esticadinha, para um descanso merecido. Como é bom poder estarmos aqui mais uma noite nesse trabalho chamado Tempo para Deus. Um trabalho que nasceu no coração do Senhor e a cada instante, a cada momento, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando para que nós possamos entrar no seu lar e abençoar a sua vida da maneira, não talvez como a gente queira, mas da maneira com que Deus sabe que vai tratar contigo, amém? E você pode ter certeza que o Senhor, a cada momento que você abre as portas da sua casa, a cada momento que você abre a porta do teu coração e pede para Ele fazer morada, pede para Ele entrar, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele promove coisas lindas, amém? Então eu espero, em nome de Jesus, que esse trabalho chamado Tempo para Deus, que esta live, ela alcance a tua vida, alcance o teu coração, trazendo renovo, esperança, graça, poder de Deus, em nome de Jesus, amém? Hoje estou com uma convidada muito especial, as pessoas aqui da igreja amam ela, né? Vira e mexe, ela vem aqui nos abençoar, ministrando a palavra, e ela veio acompanhada de uma pessoa maravilhosa que eu amo também, a Ellen Pessuti, e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a Solange Santos, amém? Uma mulher de Deus, ministra da palavra. Mas antes, eu gostaria que, se você puder, você pegue a tua Bíblia, se você tem aí no aplicativo do celular, se você está com a sua Bíblia perto da cabeceira da cama, ou se você não tiver acesso à Bíblia, que você possa ouvir esses salmos, porque é um salmos que traz acalento para o nosso coração, que nos dá um motivo e uma esperança de que esperar em Deus vale a pena, amém? Os Salmos 40. Eu gosto muito desses salmos porque ele tranquiliza o meu coração em momentos em que muitas vezes a gente está tão agitado, né? Esperando, ansioso, algumas coisas acontecerem, orando talvez por outras coisas, esperando em Deus, e na verdade, no tempo de espera, nós não devemos fazer nada a não ser orar e realmente esperar. Mas muitas vezes no tempo da espera a gente quer agir, né? Mas em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar, há tempo para deixar de abraçar, há tempo e um propósito para todas as coisas acima dos céus, embaixo da terra. E o tempo da espera não pode ser diferente. O tempo da espera, que nós venhamos aprender pacientemente a esperar e descansar no Senhor, amém? E os Salmos 40, o salmista, ele declara isso, e diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs novo nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aqueles que realmente sabem esperar em Deus, aqueles que realmente confiam no Senhor, a ponto de que no momento da espera não atropelar as coisas, atropelar a situação, atropelar o processo, mas realmente confiar no Senhor a ponto de saber
esperar. O salmista diz que ele esperou no Senhor pacientemente e o Senhor colocou um novo cântico em seus lábios. Ei, eu quero dizer para você que se você souber esperar pacientemente no Senhor, confiando nele, no seu amor, nos seus propósitos, confiando nele para que as promessas dele, no tempo dele, se cumpram sobre a tua vida, você também terá um novo cântico nos seus lábios, amém? E todos que estiverem ao seu redor também saberão que vale a pena confiar no Senhor e que todos irão saber que o seu Deus, ele não é um Deus que tarda, ele não é um Deus que atrasa, ele não é um Deus que fica atropelando as coisas, não. O Senhor, ele chega na hora certa, no momento exato, amém? Vamos adorar o Senhor com louvor e que você possa, com esse hino, dizer: Senhor, eu quero estar segura em teus braços, eu quero repousar em teus braços e encontrar descanso em ti, amém? Vamos adorar ao Senhor? Eu adoro aqui, você adora aí, talvez lavando louça, fazendo a sua janta, talvez já arrumando a cama para as crianças dormir, mas que o teu coração esteja voltado para o Senhor nessa hora, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e entregamos esse trabalho nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, essa live, esse testemunho que iremos ouvir, que essas palavras, que esse cântico encontre o coração dos teus filhos, ó Deus, e promova dentro deles esperança, promova dentro deles graça, promova dentro deles unção, promova dentro deles e no ambiente onde eles estão inseridos a tua presença, ó Pai. Não queremos abrir mão da tua presença, pois ela nos resgata todos os dias. Te adoramos, receba esse trabalho, Senhor, porque ele é teu, em nome de Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, Jesus. E se eu passar pelo vale, achar
Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E eu queria chamar aqui a nossa querida pastora Solange Santos, que gentilmente atendeu ao nosso chamado. Amém? Assim como todas, né? As nossas companheiras de ministério, pode vir. Glória a Deus. Só queria dizer, eu tenho essa liberdade, né? De chamá-la de Sol. E queria dizer que é um prazer você estar aqui nesse trabalho de novo, porque teve um tempo logo no comecinho que a gente começou o tempo para Deus, ainda era no formato da tarde, né? Ela veio com as meninas do Todas pelo Reino e foi lindo, foi uma tarde maravilhosa que nós passamos aqui. E aí, gentilmente, chamei ela para vir e aqui ela está. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da Solange, né? A pastora, a pregadora, aquela onde o Senhor usa com tanta ousadia, com tanta graça. A gente ouve ela ministrando a palavra do Senhor. E assim, se a gente ficar 2 horas ouvindo, a gente acha que ainda deu 20 minutos só, viu só? Porque é muita bênção, é graça de Deus, né? E se não fosse essa graça sobre nós, né? Então, para a gente começar, Solange, se apresente aí para o pessoal, talvez, né, pessoas já te conheçam, mas pode ser que aonde essa live alcançar aí, pessoas ainda não conheçam você. Então, se apresente para o pessoal em nome de Jesus. Bom, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero, antes de me apresentar, eu quero externar toda a minha gratidão, todas as palavras que foram ditas aqui, ao meu Deus, ao Senhor da minha vida, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Nada poderia acontecer se o Senhor não estivesse em nossas vidas. É como um amigo meu, o pastor Alex, ele disse que, uma pregação que ele veio aqui em Jaú, ele disse que os dons são de ouro, mas os pés são de barro, né? O que Deus coloca na nossa vida é valiosíssimo, mas nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a tantas coisas. E então, assim, eu quero louvar a Deus, primeiramente, agradecer o nome do Senhor, porque sem Ele, nada, eu nem aqui não estaria, né? E quero me apresentar, mas as coisas todo mundo já me conhece. Não, porque ela é conhecida na redondeza aí, né? Mas eu creio em nome de Jesus que essa live vai longe, Amém. Muito longe, vai chegar aí em lugares que talvez você vai ser conhecida através desse trabalho. Amém, glória a Deus. Meu nome é Solange Santos, eu sou serva do Senhor já há 17 anos, desde 2005, né? Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, homens de Deus, que servem ao Senhor também. Tenho 2 noras maravilhosas, meninas que superaram as expectativas das minhas orações pelos meus filhos. São 2 meninas também de Deus, meninas que têm propósito de Deus na vida delas. Tenho a minha neta, Heloísa, que dispensa comentários. Uma fofa. Dispensa, né? Ela é um pedaço de mim. E muito parecida com você, né, Sim, Solange? Nossa, sim. ela é muito parecida contigo. E convivendo com ela, até os traços, os trejeitos, todo mundo fala. Minha mãe fala sempre: nossa, essa menina é você quando era criança. Igual, chorona, manhosa. Mas enfim, ela é um presente. Ela foi uma profecia de Deus para a minha vida, a Heloísa. Deus usou uma irmã que veio ministrar na nossa sede no trabalho de mulheres. E também o meu pastor presidente na época, hoje pastor de honra, pastor Aureliano, Deus usou ele para falar que Deus ia colocar uma menina nos meus braços, e essa menina ia ser a cura para minha alma. Meu Deus. Então, assim, a Heloísa nasceu num ano desafiador para minha vida. E hoje eu paro e penso, eu falo: meu Deus, se eu não tivesse a Heloísa, é claro que o Senhor me daria força, mas eu não sei como que seria, porque ela é demais. Ela está assim, às vezes
a gente está brincando, ela olha para mim e fala, vó, você é tão linda. Ai, meu Deus. Assim, é um amor, eu e ela, que não tem explicação. Chega no final de semana, assim, sempre que eu posso, quando eu não estou viajando, quando eu não tenho agenda, eu já aviso meus meninos, né, minha nora e meu filho, falo, ó, sexta-feira eu vou pegar ela, deixar ela tudo arrumadinha, certinha, bonitinha. Tô que nem aqueles pais que dão pensão. Pega na sexta e devolve no domingo. O bom é que eu não preciso dar pensão. Mas assim, ela é um amor incondicional, não tem explicação. É um amor muito mais do que eu amei meus filhos. E olha que eu amo meus filhos, mas assim, o amor por ela não tem palavras. Gente, eu fico impressionada, porque assim, ó, eu conto para todo mundo, né? O pessoal daqui da igreja que estiver vendo, eles vão saber o que eu vou falar. Eu falo que eu já oro pelos meus netos e já oro assim, pela minha descendência toda, mas eu até coloquei um nome carinhoso neles, né? Então, tem gente que ouve e fala assim, nossa, pastora, não precisa de tudo isso, precisa, porque já vai ser abençoado muito antes de nascer, né? E todo mundo fala que amor de avó é o dobro do amor que se tem pelos filhos. E você confirma isso, então, Solange? Confirmo. É um amor assim que não tem limite, não tem explicação, mas é um amor dobrado, assim, não dá para explicar. Um amor, sabe que às vezes eu até falo para minha nora, eu falo assim, tem tanto medo de, será que eu vou conseguir amar os netos? Porque assim, ela é tão única, né? Mas assim, no começo eu falei, ai meu Deus, será? Agora hoje não, hoje eu falo, ai meu Deus, manda os netos para mim, não quero. Dividindo um pouquinho. Eu quero, sabe? Então assim, eu acredito muito, pastora, no que Deus fala para mim. Então, vocês já só terminando de me apresentar, que eu parei no Luísa, você ficou com amor de mim. Então, eu congrego na Assembleia de Deus 27 de Madureira, na sede, com o pastor Micael, pastor Elizabeth, casal de Deus. Deus tem usado os nossos pastores para trazer uma mudança na cidade de Jaú, a maneira que Deus está usando, está sendo um divisor de águas ali, a gente tem visto. E assim, eu louvo a Deus pela vida deles, pelos nossos pastores de honra, pastor Aureliano, pastora Maria Helena. Aprendi muito, muito, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi na trajetória do tempo em que eu fui pastoreada por eles. Até hoje eu carrego coisas assim, coisas que às vezes eu estou num lugar e minha pastora sempre me ensinou, a pastora Maria Helena. Ela falava assim para mim, Sol, você sempre saiba entrar, saiba sair e deixar a porta aberta. Então, isso é uma coisa assim que ficou no meu coração, eu não esqueço. E hoje só tem assim, o pastor Micael e a pastora Elizabeth, eles fizeram um pós-graduação, entre aspas, né? Ele tem me ajudado demais. Eu não sei também o que seria da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha família, se eu não tivesse eles na nossa vida. Um respaldo importantíssimo, né, Sim. Solange? Hoje, graças a Deus, né, você está vivendo esse tempo de honra, esse tempo de graça, né, esse tempo de honra da parte de Deus e dos seus pastores. E eu acho isso maravilhoso, porque às vezes o pastor itinerante, o líder, muitos, eles querem a honra, mas não querem a submissão que traz a honra, né? E essa submissão, ela é importantíssima, né? Porque aí ela completa isso que a sua pastora te ensinou. Ela te ensina a entrar nos lugares, ela te ensina a sair de forma honrada, né? Mas, Solange, eu vou começar já a cutucar, né? Lá no comecinho, você nasceu em berço evangélico ou não? Como que foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Em que momento se deu esse encontro? Como que você estava? Conta um pouquinho pra gente, porque é como a gente estava conversando antes de começar o trabalho. Às vezes as pessoas nos veem em cima dos púlpitos muito bem alinhadas, muito bem formosas, né? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele já traz uma beleza diferente para nós, né? Vem com todo aquele brilho da parte de Deus e com uma boa palavra, com uma unção, mas às vezes as pessoas acham que a gente não paga preço nenhum para estar nesse momento de honra,
né? Algumas pessoas acham que acontece por acaso, né? Me converti hoje, pá, amanhã já estou sendo pregadora, já estou sendo pastora, mas não, tudo é um processo, né? E como é que foi o começo dessa caminhada na tua vida? Porque hoje você realmente está vivendo esse momento de honra, mas como que você conheceu Jesus? O que ele transformou na tua vida? Conta um pouquinho para nós. Certo, eu sirvo ao Senhor desde 2005, abril de 2005, e eu não nasci no lar cristão, muito pelo contrário, assim, eu venho de uma família que foi vítima dos projetos do inimigo, né? Eu conheci o Senhor Jesus, foi através de uma pessoa que estava afastada. Na realidade, eu sempre trabalhei com pessoas crentes e eu sempre maltratei os crentes. Olha só. Eu não gostava de crente, eu achava, principalmente mulher, eu achava assim que elas se achavam dona da verdade, que só elas eram as mulheres, como diz entre aspas, as certinhas, né? Então, eu sempre tive amizade com elas, mas eu sempre judiava, cutucava. E todos os lugares onde eu trabalhei, sempre Deus usou mulheres para falar que Deus tinha uma obra na minha vida, e aquilo me dava uma raiva. Mas enfim, eu conheci o Senhor Jesus em abril de 2005, eu fui para a igreja, eu cheguei na igreja, eu pesava 45 quilos. Meu Deus. Eu já tinha passado por muitos psiquiatras, psicólogos, eu estava assim, já à beira de quase uma internação, porque eu me embriaguei pela primeira vez com 12 anos de idade. Eu já venho de uma família que sempre foi entre aspas normal, né? E então quando eu cheguei na igreja, que eu conheci Jesus, eu cheguei praticamente destruída mesmo, arruinada, assim, eu não tinha expectativa, eu não tinha esperança, eu estava à beira de um suicídio, eu tinha projeto de matar meus filhos e me matar, porque eu achava assim que ninguém ia cuidar deles como eu. Quantas vezes meus filhos, eu amanhecia toda vomitada, bêbada, dormindo na calçada, e eles iam lá e choravam: mãe, para de beber, porque eu perdi o meu pai morreu com 51 anos de idade, com uma barriga enorme de cirrose, e de barriga d'água por conta da cirrose, e meu pai morreu nas minhas mãos. Então, muita gente falava: próximo é você, porque eu bebia demais. Meu Deus. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, eu estava assim, sem expectativa nenhuma de vida mais. Porque no fundo, assim, pastora, eu era uma pessoa assim, que eu amanhecia em mesa de baralho, jogando truco, às vezes já dinheiro, bebendo, fumando, e sempre vivendo nas noites. Enfim, e quando mas no fundo, assim, quando eu olhava uma mulher assim, que tinha um esposo, que era toda arrumada, tinha uma vida certinha, tudo que eu queria era ser uma mulher certinha. E você achava que para você não tinha condições de ter uma vida assim? Não, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu perdi assim, até os meus familiares, eu perdi a confiança até deles, então, para mim, olhando humanamente falando, não tinha mais jeito. Se o Senhor Jesus não tivesse chegado na minha vida no momento certo, eu acho que hoje eu não estaria nem viva mais. Porque eu entrava em confusão, eu brigava, batia, apanhava, não importava se era homem, se era mulher, se era um, se era dois. Então, assim, eu tive experiências no mundo horrível. Até esses dias eu estava contando para a menina que trabalha comigo que eu estava num pagode lá do mundo, né? E eu conheci um rapaz, e aí esse rapaz a gente saiu para conversar, e esse rapaz, hoje eu entendo que ele ficou endemoniado, completamente possesso. E ele falava assim para mim, ele falava para mim assim: eu vou arrancar tua alma pela boca. Aí ele tinha um livro lá de Cipriano, não sei o que lá, ele queria que eu lesse, ele falava que eu ia pertencer ao diabo, e aquela coisa era toda e tal, e aí
Deus preparou 3 pessoas, que eu não sei de onde que saiu aquelas pessoas, seguraram ele, porque ele ia me matar, ele ia me matar. E aí segurou ele, eu consegui, eu andei mais ou menos até de onde eu estava, até na minha casa, 3 e pouco da manhã, eu andei mais ou menos uns 22 quilômetros para chegar na minha casa. E do jeito que eu saí de lá, eu saí sem olhar para trás. Aí parece assim, fazer uma coisa no exagero. Não, dali 15 dias, esse rapaz se matou com um tiro na boca, deixando uma carta dizendo que ele ia para o diabo, porque ele gostava do diabo, e o diabo era amigo dele, e etc, etc. Então, assim, eu tive muitos livramentos. Eu tive livramento de uma vez que eu estava todo mundo bebendo, e eu ia entrar no carro para a gente ir em tal lugar, e aí na última hora eu não quis ir, eu era assim, para lá e para cá. E aí teve uma hora que eu não quis ir, e esse carro, aconteceu um acidente com esse carro, teve pessoas que morreram. Então, assim, porque eu entendo não, a Bíblia nos garante que o Senhor, Ele não nos escolhe quando nós não temos mais nada para fazer com a gente. Ele nos escolhe antes, né? Exato. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Outras Bíblias, eu te escolhi. Então, quer dizer, a obra que Deus tinha comigo, né, não iniciou-se lá quando eu já não tinha mais o que fazer, quando ninguém mais acreditava em mim. Não, Deus foi antes. Foi antes dele me moldar no ventre da minha mãe. Ele já tinha me designado a minha vida para o propósito. E eu acredito que dentro disso, dentro dessa promessa, né, o diabo ele investe pesado, né, para tentar destruir os propósitos do Senhor. Né? Porque a gente pode reparar que existem realmente algumas pessoas que passam por uns estreitos terríveis antes de vir para Cristo, né? E depois que se convertem, são pessoas que realmente são muito usadas por Deus. Né? E antes da conversão, o diabo ele escraviza, ele quase mata mesmo, porque ele não quer que haja um resgate, né? Mas quando a pessoa entende, quando ela abre um momento o coração, sim, e ela permite a presença do Senhor, aí o diabo ele bate em retirada, porque né, não tem mais jeito. Sim, é verdade. Eu trabalhava numa banca de sapato, eu sempre trabalhei costurando, né? E eu estava trabalhando de cigarro aceso do lado e uma missionária pregando para mim. Ela trabalhava também, ela falava que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu ia pregar, que eu ia cantar, e aquilo só ia aumentando meu ódio, porque eu estava com ódio até de mim, ao ponto de pensar no suicídio, de planejar um suicídio, né? E aí ela falando, e aquela coisa era toda, e aí eu lembro que eu levantei na máquina, eu fui até onde ela estava, eu falei para ela, fecha a tua boca, porque senão eu vou bater na sua cara. Eu não quero que você fale disso para mim. Aí ela olhou para mim, convicta do que Deus estava falando para ela. Ela falou assim, você pode até me bater, mas eu não vou parar de pregar para você até que eu veja Deus cumprindo na sua vida o que Ele me mostrou. E aí, nesse momento, a menina que eu trabalhava lá, a dona da casa, ela era afastada. Aí ela colocou um CD, o único CD que ela tinha que ficou na casa dela, um CD da Lauriette, CD A Presença, e começou a tocar aqueles hinos. Eu nem sabia que crente gravava CD. E aí, quando chegou no hino Resgate, eu não aguentei. Porque não, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Não tem como, não há possibilidade de alguém de você acreditar que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Não, ele é uma pessoa. Eu até hoje eu ouço aquela voz. Ela é inconfundível. O Senhor ele veio, ele me chamou pelo meu nome. Ele falou assim, Solange, se você entregar a sua vida para mim, eu vou resgatar tudo. Principalmente a sua dignidade, o que eu mais queria. Eu não falava para ninguém, eu tinha vergonha, porque eu era aquela mulher que, não, eu faço mesmo, e acabou, e é do meu jeito, e se quiser assim, se não quiser, tchau, e mãe não segurava, pai não segurava, ninguém segurava, eu era dona de mim. Então, assim, o Espírito Santo tocou num ponto
chave da minha alma, que eu queria ser uma mulher digna, eu queria ser uma mulher honrada, respeitada. E quando ele falou isso, eu não aguentei, eu comecei a chorar porque eu senti, o que eu senti, até hoje eu lembro do que eu senti naquele dia, foi assim, foi algo do céu, não tem explicação. Eu comecei a chorar, aí eu olhei para a missionária lá, para a menina, e falei para ela assim, o que eu tenho que fazer? Porque esse Jesus acabou de falar comigo. Eu nunca tinha ouvido, eu nem sabia que Deus falava com o homem, né? Porque eu não tinha assim, não tinha perspectiva nem de religião, nada. Então, na hora que eu ouvi, eu tinha certeza que era ele. Não tinha como, porque é inconfundível. Não tem. Quando é o próprio Deus que fala com a gente, você pode viver 1000 anos, o que ele mostrou, você continua crendo naquilo. Quando ele fala, você continua crendo que foi ele realmente que falou. Não tem como você ficar na dúvida. Se tiver dúvida, é porque não foi a voz de Deus. Porque quando ele fala, não tem como você ficar, será que é coisa da minha cabeça? Não. A gente tem uma certeza igual a mulher que você quase bateu nela. Né? Sim. Ela tinha convicção, por quê? Porque foi revelação do próprio Deus, né? Foi, eu lembro perfeitamente, o Senhor falou assim, se você entregar a sua vida para mim, eu vou resgatar o seu caráter, a sua dignidade, eu vou te honrar e vou resgatar os seus filhos também. Aí eu fico até assim, é uma parte muito sensível da minha história, porque não tem como, assim, ninguém poderia me tirar da onde o Senhor me tirou. Pastor, eu vivi coisas na minha vida que a minha família não sabe. Eu passei situações, eu vivi momentos, eu fiz coisas que minha mãe e meus filhos jamais imaginam que eu cheguei a tal ponto de fazer. E um ser tão perfeito, tão lindo, como o Espírito Santo, se preocupar comigo. Eu fiquei imaginando, meu Deus, onde o Senhor estava até antes de vir falar comigo? Aí o Senhor parou o que estava fazendo e veio falar comigo, sabe assim? Não tem explicação, não tem explicação. Eu sempre, um ponto da minha vida assim que Deus vem trabalhando muito. Hoje eu consigo assumir e reconhecer que esse é um ponto, mas que eu sofri muito até eu conseguir entender e conviver, e é a rejeição. Então eu sempre sofri nessa área, sempre. Eu sempre assim, eu vivi relacionamentos no mundo, eu tive filhos no mundo e nada trazia paz para minha alma. Eu era uma mulher sem paz, eu era uma mulher violenta, eu era uma mulher revoltada, eu era uma mulher completamente destruída. Então, assim, o Espírito Santo, só Ele poderia me buscar onde Ele me buscou. E aí a gente pode ver, né, só, que muitas vezes a reação de uma pessoa que às vezes a gente fala assim, nossa, por que tanta brutalidade? Por que essa pessoa age dessa maneira? Essa revolta, né? Por que essa pessoa fere as pessoas Sim. nesse sentido? É porque é onde está a carência da alma dela. Sim, né? exatamente. E aí o inimigo usa a vida dela para ferir outras pessoas naquilo que ela é ferida. Na própria ferida, na própria dor dela, né? E o interessante é que quando a gente conhece a palavra de Deus, e aí a gente entende aonde a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalharia em nossas vidas com dupla honra, né? Por quê? Porque onde nós mais somos machucados e feridos, e onde a gente mais fere, quando a gente vem para Cristo, é onde a gente mais cura. Né? Exatamente. Tem acho que um projeto, vários projetos, né? Curadas para curar, né? Então, é uma verdade absoluta. Quando você está no mundo e você fere muito por conta das suas dores, quando Cristo resgata, né, você começa a curar sobre aquela dor que foi restaurada, que foi trabalhada pelo próprio Deus, né? Exatamente. Assim, é uma das áreas que hoje mais assim Deus tem trabalhado, me usado para alcançar outras pessoas. O que mais assim
aparece na minha vida, são pessoas que passam pelo mesmo processo. E o interessante é que, assim, eu sei que o Senhor tem convicção da minha chamada, do propósito que Deus tem como pregadora do Evangelho e tudo, mas Deus colocou algo assim no meu coração acerca do pastorado também. Porque o tempo que eu pastoreei, eu lidei muito com pessoas rejeitadas. E eu vi Deus trabalhando muito de forma única. Só que eu não estava suficientemente preparada. No entanto que eu vivi uma situação dentro da igreja, porque quando eu vim para a igreja, não que eu sabia que eu não ia viver mar de rosas, servir o Senhor Jesus não é viver um mar de rosas. É uma vida em abundância, mas não é um mar de rosas, nós sabemos que não é. Então, por tudo que eu vivi no mundo, todas as coisas que eu enfrentei, algumas coisas eu falei, não, eu sei que eu vou passar um bom pedaço, porque eu tenho sementes que eu plantei ruins, né? Que eu sei que algumas coisas ainda estão germinando e etc. na época. E eu pensava assim, mas algumas coisas eu tenho certeza que eu não vou passar com o Senhor. Eu conheci o Senhor verdadeiramente, pastora Vanessa. Eu não conheci a religião. Eu conheci Jesus além da religião. Só que Deus trabalhou de uma forma única na minha vida. Com um ano que eu estava servindo ao Senhor, eu lembro até hoje que eu tive o primeiro convite para pregar fora da igreja onde eu congregava. Com um ano. Foi na igreja Filadélfia, aqui no Putunduva, igreja Filadélfia. Ela tem até um altar, tem uma não sei se hoje tem ainda, mas tinha como um cercado. Eu acho que ainda tem nessa rua mesmo. Isso, não lembro onde que é mais, mas sei que foi aqui. Então, sim, eu tinha a oportunidade de pregar onde eu congregava. Eu enfrentei muitas coisas. Com 3 meses que eu estava servindo ao Senhor, uma pessoa que me ajudou na minha conversão, ela chegou para o pastor da minha frente, falou para ele assim: se o senhor continuar dando oportunidade para ela, eu não venho mais no culto, porque eu não suporto ela cantando. 3 meses. Gente. 8 meses que eu estava servindo ao Senhor, um pastor chegou em mim e falou assim: procura uma igreja para você congregar, porque eu estou fechando aqui, porque isso aqui não está me dando dinheiro nenhum. Eu e meus filhos. Eu não entendia que crente fazia esse tipo de coisa, sabe? Aquilo me deu um baque, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui orar ao Senhor, aquela voz que até hoje me sustenta, falou comigo naquele dia, eu orando. E provavelmente você falou: pastora Vanessa, eu nasci em Cristo, eu conheci Jesus verdadeiramente, não a religião. Se isso não fosse a verdade absoluta da tua vida, nesse momento, no primeiro momento de batalha, você já tinha saído e não tinha voltado nunca mais. Sim. Né? Quem nasce verdadeiramente, ele passa o que tiver que passar. Ele fala: Deus, eu posso morrer, eu não saio da tua presença, né? Exatamente. Porque assim, eu falei para o Senhor, é claro que o Senhor não precisa disso, Ele não precisa de que a gente prometa nada para Ele, mas eu falei para o Senhor, Senhor, se um dia meus pés, o Senhor perceber, o Senhor entender, o Senhor é onisciente, ver que eu vou voltar para trás, eu prefiro que o Senhor me recolha. Nem que vou para me recolher antes do tempo, mas eu não quero voltar. Não quero. O mundo não é vida, não tem nada para mim. Não tem. Não tem como, porque eu fui abusada sexualmente quando criança. Eu tive problemas na escola, na idade de 9, 10 anos, por conta disso. Por conta do que esses abusos causaram no meu caráter. A minha mãe era chamada na escola, eu chegava em casa e eu apanhava. E você conheceu o seu agressor ou era a pessoa? Não, eu conheci. Perdoei. Hoje eu falo para ele, eu não posso falar porque ele está vivo. Sim. Mas eu amo ele. Você sabe que tem mulheres na igreja e fora também que elas muito mais mulheres do que a gente imagina só, que sofrem. Eu tenho plena certeza que é por isso que Deus tem me levantado para um mover sobrenatural com as crianças aqui do distrito.
porque eu nunca vi tanto abuso com as crianças como a gente está vendo agora, né? E não só as crianças que o Senhor tem colocado aqui para nós, mas eu tenho ouvido muitos relatos de mulheres que sofreram e que, graças a Deus, estão sendo curadas e restauradas pelo Senhor nessa área da vida delas, e que hoje o Senhor tem uma vida nova, né? E elas podem trabalhar na obra do Senhor livremente, porque algumas ficavam escravizadas, não se achavam dignas de fazer algo na obra do Senhor, porque aquilo ainda feria, porque eu não conseguia perdoar a pessoa. Sim. Então, se eu não consigo perdoar quem me fez tanto mal, eu também não sou digna de receber de Deus tudo que Ele tem para me dar. É terrível, forte, né? É terrível, né? E se você puder falar um pouco dessa sua experiência, Sim. porque eu tenho certeza que vai ter mulheres que vão ser curadas em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Eu assim, quando eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, que eu conheci Jesus, duas pessoas que eu queria muito, que foi as pessoas que eu falei para o Senhor que eu queria perdoá-las e amá-las de verdade, sem hipocrisia. Não vou falar o nome das pessoas, mas uma delas é o abusador, que era muito próximo de mim. E então, assim, porque a pastora Vanessa, por isso que eu falo assim, que eu não consigo ver Jesus dentro de uma religião. Porque assim, ó, você vê uma pessoa que está perdida na droga, pode ser médico, pode ser quem for, pode ser um andarilho, não importa. Eles têm sempre a mesma feição. Você olha um drogado, você olha para ele e você olha e fala, essa pessoa, ela usa droga, ela é usuária, porque é o mesmo. Você olha uma pessoa que bebe, que está perdido no álcool, pode ver que todos, pode ser moreno, branco, baixo, alto, é a mesma fisionomia, a mesma feição. E o pedófilo não é diferente. É assim, eu tenho facilidade de detectar um pedófilo. Eu já teve lugares que eu fui pregar e o Senhor me mostrou, eu olhei na pessoa e falei, essa pessoa tem a fisionomia de um pedófilo. E depois eu falei, Senhor, misericórdia, não me deixa julgar, não é para isso que o Senhor me chamou, e aí depois eu ficar sabendo do que aconteceu com aquela pessoa. Então, assim, só que quando eu olho para Cristo, eu não posso entender que, eu não posso fazer acepção, eu não posso dizer que uma pessoa soberba dentro da igreja merece mais o perdão de Deus do que um pedófilo. Eu não posso. Porque aquilo que você mais prioriza te escraviza. Então, assim, o pedófilo, lógico, ele tem consciência do bem e do mal, não estou defendendo ele. Mas, assim, quando você perdoa, você é livre daquilo. Às vezes, essa pessoa, às vezes, se eu presenciar um pedófilo abusando de uma criança, eu denuncio, sem dó e nem piedade. Porém, porque como pessoa, eu tenho que denunciar, eu tenho que levar isso adiante, eu tenho que mostrar, eu tenho que é um fato. Agora, como serva de Deus, eu sei que ele tem direito a um perdão. Como diz a palavra, né? Ele tem direito. Jesus ali, ele estava do lado de um ladrão, e ali ele não omitiu o perdão. Ele falou, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o perdão de Deus, a graça do Senhor, o favor imerecido, né? A graça é isso, é um favor imerecido. E muitas vezes, se a gente for olhar pelo ser humano que nós somos, a gente realmente vai achar que quem cometeu mais pecado, né, não é tão merecedor digno, assim, né? do que aquele que talvez tenha roubado aí alguns reais, né? Então... Mas é porque assim, ó, tudo bem, ele me feriu minha alma, roubou minha infância, eu não tive infância, foi uma coisa completamente destrutiva. Mas eu também destruí pessoas. Eu também arruinei a vida de pessoas. Com a sua dor que foi causada por isso, você transferiu. No entanto, que eu batia no peito e falava, homem nenhum manda em mim. Eu faço e desfaço. Eu faço o que eu quero. O único que eu baixava a guarda um pouco era meu pai. Mas, assim, a gente foi criado num ambiente
de bebida. Meu pai chegava e às vezes muitas vezes ele ia bater na minha mãe e pegava faca, e aí a gente se enfiava no meio deles para ele não acontecer. Então, quer dizer, a gente não teve essa, como que eu posso dizer, essa estrutura, vamos dizer assim, de falar, não, a gente tem que ser submissa. Eu não tinha isso. Então, ninguém mandava em mim. Ninguém. Podia ser patrão, podia ser marido, podia ser quem fosse. Eu era dona da minha vida. Apesar de eu ter me perdido, mas assim, eu nunca deixei de trabalhar. Então, eu nunca aceitei ser sustentado por um homem. Esses dias, estava conversando com um casal. Tem café aqui só, se quiser tomar também, fica à vontade. Conversando com um casal e um dos dois, eles também teve o abuso, né, enquanto criança. E era essa vida também, né, de sofrimento, de violência doméstica, tanto com a mãe quanto com os irmãos e propriamente com ele. E aí ele disse que em dados momentos ele fugia para o meio do mato, ele sumia, dava um sumiço, né? E aí ele falava assim, pastora, quantas vezes eu fiquei escondido, ele disse que ele fazia igual tatu, para o pai não encontrar, ele cavava um buraco assim no meio da terra e se enfiava dentro para o pai não encontrar. E ali ele dizia assim, quantas e quantas noites eu passei a noite ali olhando para o céu e chorando e falando para Deus me olhar, me tirar daquela vida. E aí eu olhei para ele, porque hoje ele é um servo fiel também, e aí eu olhei para ele e falei assim, você pode ter certeza que ali naquele buraco, Senhor, ele te olhou o tempo todo, né? E deu uma reviravolta na vida dele. Hoje ele é honrado, tem a família honrada, uma bênção de Deus. E hoje eu olhando para você, e você contando essa parte da sua história, que eu acredito que muita gente não conhecia, a gente vê o quanto Deus é poderoso, sim, quanto Ele é maravilhoso, né? De trazer de uma história tenebrosa como essa, né? E te fazer honrada hoje, sim, né? Eu lembro que eu tinha na idade de 13 para 14 anos, eu cheguei num ponto assim, tão crítico, emocionalmente falando, que a minha mãe, ela sempre, até hoje ela tem uma caixinha, acho que todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, com todos os remédios. Eu peguei todos os remédios que estavam lá, tomei todos os remédios de uma vez, porque eu queria morrer. E eu fui, deitei assim do lado um tanque de lavar roupa que a minha mãe tinha lá, e falei, bom, agora aqui eu vou morrer, vou deitar e vou morrer, e ninguém vai me achar. E eu acordei no outro dia como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Tudo, eu tomei tudo comprimido, líquido, que tinha, eu ingeri tudo de uma vez. Porque eu queria morrer. Deus me deu o livramento, porque tudo que eu queria naquele momento, porque eu queria um alívio. E no mundo a gente não encontra alívio. Sim. Alívio é só no Senhor Jesus. Ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim. Então, por que eu falo assim que Deus ele fez uma obra extraordinária na minha vida? Porque em Hebreus capítulo 9, nós vamos ver que o Senhor dizendo que Ele, na nova aliança, Ele ia escrever, colocar na mente e no coração a lei, a palavra. Então, assim, quando a gente se converte, quando a gente conhece Jesus, pelo menos comigo, não foi uma coisa que eu tenho que mudar de roupa. Não, o sangue de Jesus me purificou de dentro para fora. Nada mudou do lado de fora. As bebidas continuam no mesmo lugar. Família. CPF. Sim, os lugares que eu frequentava, os amigos que alguns morreram, outros estão aí. E está tudo aí, os lugares que eu frequentava estão lá até hoje. Não mudou nada do lado de fora, entre aspas. Mas a mudança foi aqui.
Glória a Deus. E por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Então, assim, para que ele venha viver aqui, ele tem que limpar, tem que purificar. Então, assim, e o interessante, que depois que eu aceitei Jesus, 2 anos depois, eu me casei na igreja, conheci uma pessoa, casei. Então, assim, eu achava que estava tudo caminhando bonitinho, certinho. Eu pensava assim, bom, agora eu vou viver para minha família, para o meu ministério, e fui projetando. Então, eu esperava viver muitas outras coisas dentro da igreja. Mas jamais eu esperava passar pelo que eu passei, servindo dentro da igreja, servindo ao Senhor. Chegou um ponto na minha vida que eu tinha as lojas no território, eu vendia sapato, e a gente estava vendendo muito, e aquela coisa era toda. Aí eu olhei para toda a situação assim na minha vida e falei, bom, agora chegou o momento de eu viver o meu ministério. Então eu não vou trabalhar, porque eu já estava pastoreando, né, juntamente com o meu esposo. E eu falei, agora chegou o tempo de eu viver para Deus. E de repente, Deus usou várias pessoas. Eu comecei, tudo partiu de um sonho que eu tive. E a partir desse sonho, aonde eu ia pregar, Deus usava pessoas para dizer para mim, vai passar um vento muito forte. Um dia entrou uma mulher, né, lá na loja, uma irmã, e eu estava lá naquela correria, e eu tinha que mandar sapato para o correio, o transportador ia passar. E eu olhei para ela e falei, irmã, aguenta um minutinho que eu já vou te atender, estou acabando de fechar uma caixa. Aí ela falou assim, não vim aqui para comprar nada não, pode terminar. Aí eu terminei, aí ela passava a mão nas caixas assim, ela olhou para mim e falou, vai cair tudo. Vai cair tudo. O pessoal já achou que era o cão aprontando. Vai. Aí ela falou assim, Deus manda dizer para você que você vai passar um vento. Você vai entrar dentro de uma fornalha. Vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar e vai dizer assim, ó, Deus não está mais comigo. Mas Deus manda dizer para você que Ele está, que é necessário. Ele vai tirar pessoas, mas vai cair tudo. Só vai ficar de pé você, os seus filhos e o seu ministério. Misericórdia. Pensa, uma pessoa que tinha carro para escolher, para andar. Tem que crer muito Sim. na palavra que vem com a revelação, né? Da Sim. restauração. Porque senão você já repreende, né? Sai, Satanás. Sim, com certeza. Não, na hora, porque assim, ó, pastora, pode um anjo descer do céu e profetizar para mim. Se Deus não confirmar para mim, naquela voz que eu ouvi no início da minha conversão, se Ele não falar comigo aqui, eu creio no que Ele fala, no que a palavra, quando eu estou orando, que eu estou lendo, que ali o Senhor fala, porque tem momentos na minha vida que Deus ele pega as letrinhas ali dos versículos e Ele vai se transformando como se fosse uma visão para a minha vida. Então não tem de tudo de pessoas que Deus usou, teve lugares que eu não quis aceitar, não, isso não vai acontecer, e lugares onde eu ia, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, profetizava, vai acontecer, mas depois que passar, isso e aquilo, eu pensava dentro do meu coração, não é possível, está tudo pronto, eu já projetei tudo, agora eu vou ver meu ministério. Eu estava assim, pregando em congressos grandes, 500 mulheres, já cheguei a pregar em lugares, um congresso de 1.500 pessoas. Meu Deus. Então, assim, eu estava assim, num ponto, não, agora eu estou preparada, vai acontecer. Aí aconteceu tudo o contrário. Desmoronou tudo. Vem da mão. Veio tudo. Mas veio assim, desmoronou tudo de uma vez só. Desmoronou financeiro, sentimental, material e junto o espiritual também veio. Teve um momento que eu estava lá na loja, já no finalzinho mesmo, que eu fui buscar umas coisas minhas que estava tirando. O diabo veio falar comigo. Ele falou assim para mim, olha, e agora? Que Jesus que vai te salvar? Porque você veio do mundo justamente por coisas que aconteceram na sua vida desse sentido, desse jeito. Então você conheceu Jesus, uma pessoa comum, normal, falando como se fosse uma pessoa normal falando comigo. E agora?
Agora você vai acreditar em quem? Porque o Jesus que você acreditou não conseguiu segurar o que você queria. Aí naquele momento, aí ele falou assim para mim, sabe o que você faz? Porque você não vai mais conseguir pregar. Seu ministério acabou. Você está perto da pista. Vai lá. Jesus. Se lança debaixo de um caminhão e acaba com tudo isso. Você vai livrar só seus filhos da vergonha. Sua família da vergonha. Porque você agora vai ser uma vergonha para sua família. Você vai voltar a ser aquela vergonha que você era antes. Foi tão forte que parece assim que ele parece que ele te convence. Aí naquele dia na hora eu liguei para a pastora Axa. Eu liguei na hora para ela. Eu falei para ela, ora por mim. Porque o diabo está falando comigo para eu tirar minha vida. E eu vou acabar tirando minha vida. Ela falou, não, você não vai. E ela começou a orar. Repreendeu o espírito da morte. E orando, e orando, e eu chorando, e orando. De repente, a voz que falou comigo no início da minha conversão. O Senhor, o Espírito Santo. Ele falou comigo. Ele falou assim, você está em tratamento. Porque a partir de agora você vai ser curado de uma vez por todas. Porque eu não estava curada da rejeição. Eu estava assim, tudo que eu estava fazendo, eu estava estruturando, agora eu tenho uma família, agora eu tenho o meu ministério, agora eu tenho meu negócio, agora eu estou cuidando da igreja, meus filhos na presença do Senhor, então estava tudo maravilhoso. Só que tinha dentro do meu coração algo que precisava ser tratado. Não que Deus precisa chegar a esse ponto. Eu não sei, até hoje, eu não consigo entender algumas coisas. É que cada um, Deus trata de uma maneira, né, só. A gente toma por nós mesmos. Você tem 2 filhos, eu tenho 3. Quantos você tem? Quantos filhos você tem, Emery? 3 também. São todos iguais? Não. Cada filho nosso é de um jeito diferente, uma personalidade diferente. E às vezes, por mais que você ensine a mesma coisa, cada um vai aprender de um jeito diferente. E aí, automaticamente, as correções, elas vão ser diferentes, né? E no reino espiritual não é diferente. É verdade. Né? Para cada tratamento de cada um de nós, o Senhor, na condição de Pai e de Senhor e de saber além, muito além do que nós sabemos, Ele vai tratar com cada um de forma individual, Sim. diferentemente, né? Sim. E eu lembro que depois do divórcio, já nos primeiros meses, eu fui para São Paulo com a Giovana, que a gente foi levar uns sapatos lá, e ele era muito sapato, então nós fomos em 2 carros, eu fui para ajudar a dirigir. Chegando lá, a gente chegou, tinha a loja dela, no fundo tinha um quartinho. Cheguei lá, a gente estacionou os carros, o pessoal da loja descarregando, aí eu fui lá pro quartinho pro fundo. Aí eu sentei no cantinho, mas eu chorei desesperadamente. Desesperadamente. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, escolhe outra pessoa. Eu não posso continuar. Eu não tenho mais nada para pregar. Eu não tenho mais nada para falar. Eu não tenho condições. Eu não tenho, Senhor, acabou para mim. Deixa eu ficar quietinho para eu não perder minha salvação. E de joelho, assim, sentada no chão, com a cabeça assim no joelho, chorando e falando, chorando e falando. De repente eu senti uma pessoa sentada do meu lado. Eu senti. Aí na hora eu senti um cuidado, não dá para explicar. Aí aquela voz que falou comigo no início da minha conversão, falou comigo lá naquele momento. O Senhor falou assim, sabe por que você está assim? Porque você aprendeu a viver nas coisas que dão certo na tua vida. Mas eu também estou nas coisas que não deram certo, nas coisas que deram errado. Os teus planos caíram por terra. Os teus planos foram destruídos para dar lugar ao plano que eu tenho na sua vida. Jesus. Aí a gente entende o que Paulo sempre falava, né? Senhor, tira o espinho, não. Senhor, tira o espinho, não. Senhor, tira o espinho, não. Porque a minha graça te basta. Sim. Né? O meu poder, ele vai se aperfeiçoar, não é na sua grandeza, não é, né, na sua sabedoria, é na tua fraqueza. Sim. Né? E são as prisões que a gente conhece, os nossos irmãos que nos antecederam, né? Paulo e Silas, Paulo, Pedro, tantos outros, eles conheceram Daniel, conheceram o poder do Senhor, e essa perfeição em cadeias mesmo, Sim. em aprisionamentos. E às vezes a gente não entende, né?
que muitas vezes essas coisas que nos acontecem, sendo servos do Senhor fiéis, são prisões que a gente precisa passar, porque é lá que Deus vai demonstrar o poder e o cuidado dele, né? Sim. Meu Deus. E a partir daí eu comecei a ser tratada pelo Senhor. Eu era uma pessoa muito religiosamente radical. Então Deus começou a trabalhar de uma maneira, o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração. Ele falava, você aprendeu a ser serva, você aprendeu a ser adoradora, agora eu vou ensinar você a ser humana dentro de tudo isso. Eu tinha perdido a minha humanidade, o ser humano. Eu era radical com meus meninos, eu era radical em tudo, comigo mesmo, eu era radical. E aí o Senhor começou a me ensinar, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Todas as mensagens que o Senhor me deu, nos lugares que eu fui pregar, eu comecei a viver as situações. Eu comecei a viver coisas. E teve momentos que, para eu ir pregar, eu tive que juntar moeda para pagar o ônibus. Pedir para um e para outro. Eu cheguei a perder congresso porque não tinha, a pessoa na última hora foi trabalhar, não conseguiu. Era inadmissível para mim uma pessoa marcar para pregar e não ir. Eu cheguei a perder 3 agendas assim. E chorar de um jeito que eu falava assim: agora todo mundo vai pensar que eu sou uma pessoa que fala e não cumpre, eu não sou isso, Senhor. E o Senhor tratando comigo, o Senhor trabalhando. Quando veio Todas pelo Reino, o Todas pelo Reino foi uma válvula de escape para a minha vida. Porque assim, quando desmoronou tudo. Eu fazia 1 ano e 8 meses que eu estava pastoreando. Eu tive que deixar o pastoreado, tive que arrumar um emprego, eu tive que trabalhar, eu fiquei com uma dívida muito alta sobre a minha responsabilidade. Isso depois do seu divórcio? Depois do meu divórcio. Chegou um ponto, eu enfrentei muitas coisas, pastora, mas de 1 ano para cá, foi onde que eu comecei a entrar no processo de cura. E teve um momento que eu falei: eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho uma dívida no nome do meu filho de aproximadamente hoje em torno de uns 25 mil reais. E eu estou assim, acertando uma coisa aqui, mas no início eu não conseguia aceitar aquilo. Teve um dia que eu estava em casa chorando, eu cheguei a puxar meus cabelos. Eu falei: onde eu estava, Senhor, que eu não vi isso acontecer? Como que eu deixei isso acontecer? Eu falei: Senhor, por que isso aconteceu? O Senhor me fez lembrar. O Senhor falou assim: quando isso aconteceu, você estava cuidando da minha obra. Você estava cuidando dos meus filhos, dos chamados. Você estava ganhando almas, você não estava perdido, você não estava bagunçando. E o Senhor começou a falar comigo, o Senhor falou assim para mim: aquieta. Eu fui soltar a mão do leme, vamos dizer assim, quando Deus me deu uma mensagem em Atos capítulo 28, quando Paulo é levado para Roma e o naufrágio. Sim. E tem um versículo lá que o pessoal, a tripulação, todo mundo que estava com ele, fala assim: e agora, o que nós vamos fazer? Paulo fala assim: chegou um momento que estava tão forte a tempestade lá, que nós tivemos que tirar a mão e deixar o barco ir à deriva, o navio ir à deriva. Não dava mais para conduzir o navio, teve que deixar ele ir por ele mesmo. E aí o pessoal, a tripulação chegou para o Paulo e falou: o que nós vamos fazer enquanto isso está acontecendo? Paulo olhou para eles e falou assim: vocês vão comer e dar graças a Deus. Então foi uma coisa assim que naquele momento Deus abriu minha visão e eu falei: Senhor, eu estou tirando a mão. Eu não tenho mais o que fazer. Aqui o Salmos 40, é realmente esperar, né? No momento da Exatamente. espera, no momento de que Deus fala: tira a mão, é para esperar o meu agir. Né? Sim. E aí chegou um momento, só que assim, pastora, eu senti aflições na minha carne. Não foi só na minha alma. Eu sentia aflições, somente à noite, que quando me dava aquela angústia,
meu peito disparava, aquela angústia, aquela coisa no estômago subia assim do meu pé para minhas pernas, eu sentia a aflição subindo. Não dá para explicar o que eu vivi. Hoje eu ainda não, assim, eu sinto, eu creio, e Deus já tem falado, tanto na palavra como usando pessoas, para dizer que já está chegando, está no final, estou no finalzinho já do processo. Mas eu assim, de um ano para cá, quando eu entrei mesmo no processo da cura, foi onde eu fui mais confrontada. Teve um dia que assim, eu passava noites e noites durante anos que eu não dormia. Eu deitava para dormir, eu perdi o sono, eu acordava 1 hora, depois acordava 2h20, e depois eu acordava 3 horas, e depois acordava 4 e pouquinho, 5 ou 6 vezes na noite. E eu acordava, assim, eu comia descontroladamente. Só que chegou um momento, teve uma noite, dessas noites, teve uma noite que eu falei, Senhor, eu vou morrer. Eu não dormi. Eu não consegui dormir e os pensamentos começaram a vir na minha mente de tudo que aconteceu, tudo. Veio na minha mente aqueles pensamentos, um pensamento atrás do outro, eu não me desligava, eu estava perto de uma loucura. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Quando a última hora que eu olhei no relógio era 4h35. Que aí eu peguei no sono, 5 horas eu tinha que acordar para trabalhar. Eu peguei no sono, mais ou menos esse horário, foi um cochilo. Aí eu acordei, do jeito que eu cochilei, eu não consegui ouvir o celular para despertar. Não teve como, eu tinha acabado de conseguir. E eu chorei aquela noite, eu chorei de um jeito assim que eu achei que eu ia morrer de chorar. De pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês e meio atrás, aconteceu isso. Aí eu acordei com alguém cantando dentro do meu quarto. Um hino que eu cantei no início da minha conversão. Eu nem lembrava mais desse louvor, da Leia Mendonça. Eu acordei com uma voz cantando assim: a promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir, e a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo, você vai ver os anjos de Deus trabalhando, você vai ver o braço de Deus operando, você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então para que lutar? Mas se a vitória já é sua, pode contemplar. Eu acordei com esse louvor, eu acordei procurando quem estava cantando esse louvor. E eu olhei assim, eu senti uma paz. Eu senti o Espírito Santo ali comigo. E eu levantei assim, que eu peguei o café, assim, que eu precisava despertar para sair para trabalhar, que eu peguei a minha Bíblia. O Senhor falou comigo. O Senhor falou, vai entrar, a paz está chegando. E eu cantei, e aí nesse dia, foi o primeiro dia de toda essa tormenta que eu vivi. Foi o primeiro dia que eu senti. Eu cheguei no trabalho, eu falei para Giovana, eu expliquei para ela o que tinha acontecido, e eu falei para ela assim, Giovana, algo lindo, maravilhoso, o Senhor preparou para mim. E eu sinto que Ele está acabando de me preparar para eu receber isso. Passando mais ou menos 1 semana e meia, 2, eu estava na rua, um irmão da congregação cristã, nunca vi na minha vida, Deus usou ele para falar tudo que estava dentro da minha alma. Tudo. E resumido, que eu já nem sei que oração. Na sexta-feira, no dia, foi acho que dia 28, 29 de setembro, foi uma sexta-feira que o pastor Micael marcou uma reunião extraordinária com o campo, com os obreiros. A gente teve a Santa Ceia na sexta, no sábado, foi dia 30, na sexta-feira, dia 30. E esse dia eu levantei para ir trabalhar, eu fui trabalhar tudo, e aí eu cheguei em casa,
cansada, porque eu trabalho de pé, eu sou encarregada do trabalho do meu setor, e eu estava cansada, exausta, eu falei, vamos lá, para a reunião. Eu já saí, eu pensei, né, eu sei que os assuntos que vão ser tratados não são, talvez, tão espirituais assim, que a gente sabia qual era o assunto, né, que tinha que ser feito. E eu cheguei lá, assim, desligada, completamente desligada. E aí o pastor falando, aí o pastor de Lençóis Paulista, o pastor presidente veio, e aí ele falou alguma coisa acerca do que precisava ser falado, e aí ele entrou na palavra para ministrar em João capítulo 21. E quando ele deu João capítulo 21, o Senhor falou assim para mim, abre o seu coração, porque da mesma forma que eu usei essa mensagem através da sua vida para alcançar muitas pessoas e ser curadas, hoje eu vou te dar uma porção da cura através dela. O Senhor deu para ele exatamente a mensagem que o Senhor me deu há muitos anos atrás. Tudo, até a conclusão, mesmo Atos capítulo 2, versículo 46 em diante, tudo. Eu chorei. O pastor pregava, o pastor Marcos, ele falava assim, eu sei que Deus está falando com muitas pessoas, mas tem uma pessoa em específico aqui. Você não vai morrer. Deus vai te dar um norte. E ele foi assim sobre a cura de Pedro. Porque João capítulo 21 é o resgate de Pedro. Pedro havia sido avisado, mesmo assim ele negou. Então, quer dizer, Pedro, quando ele disse, eu vou pescar, é como se disse assim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, porque eu simplesmente arrebentei com o que Deus colocou na minha mão. Agora não tem mais jeito. Não tem mais, exatamente. Segurança em fazer. Exatamente. E eu tinha já colocado no meu coração que nunca mais eu ia pastorear. Eu não queria, eu não quero, eu só vou pregar, me dedicar. E naquele momento, no final, a conclusão dele é, Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Exatamente. Eu lembro que eu preguei essa mensagem em Goiânia. Um pastor presidente de campo estava desviado, sentado nos últimos bancos da igreja. Jamais eu imaginava que ele era o pastor. E foi exatamente essa mensagem que Deus usou para curar e trazer ele de volta. Ele até hoje ele pastoreia. Muitas outras missionárias que parou, mulheres que desviaram, que cantavam. Deu muitos lugares que eu fui, Deus usou minha vida. E naquele momento, naquele dia, na sexta-feira, o Senhor falou, agora eu vou curar você um pouco mais com essa mensagem. Foi assim, foi único que aconteceu. Foi uma pena aquilo não ter sido filmado, gravado. E o Senhor falou assim comigo, não é o que você quer. O Senhor falou fortemente no meu coração, eu vou te levar, você vai pastorear um campo muito grande. Você vai ajudar. Eu não sei, pastor, olhando para a minha vida, não tem como, não tem possibilidade, mas eu creio. A minha fé, ela é menor que a palavra. Mas Ele te trouxe até aqui, com todos esses processos, tem te segurado, tem te firmado. Como que não vai cumprir a vida? Não tem como. Né, a partir dessa sexta-feira, desse dia 30, eu dormi, eu deito e durmo a noite inteira. Glória a Deus. Uma paz, um refrigério. E assim, eu tô no final, eu vejo, assim... Filha, você foi provada e agora você está sendo aprovada. Vai chegar o momento aprovada. Em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma mensagem da Camila Barros que ela fala assim que em momentos da nossa vida que a nossa fé não vai alcançar. Mas se a palavra estiver dentro do nosso coração, a minha fé não alcança. Mas pelo que o Senhor falou, eu creio. Meu Deus. Então não é pelas circunstâncias exteriores. É pelo que o Senhor falou. Porque, pastora, Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, se eu pensar que Deus não vai cumprir as promessas na minha vida, não vai deixar, não vai terminar, concluir o que Ele começou na minha vida por tudo,
Então eu estou dizendo que o Deus que eu sirvo é mesquinho. Porque o homem abandona. Quando você não tem mais nada, porque eu estou vivendo um momento hoje, acabando, vamos dizer assim, mas eu cheguei a viver momentos na minha vida em que eu estava absolutamente sozinha. Absolutamente sozinha. E porque as pessoas eram más? Não, é o tratamento, é o processo. O Senhor me fez entender que o fato de acontecer alguma coisa, de alguém me abandonar, isso não quer dizer que eu fui rejeitada. Hoje Ele te curou na rejeição justamente sozinha, que era para você sentir que Ele é suficiente. Exatamente. Porque às vezes a gente deposita muito na vida de outro, né, Solange? Sim. A gente deposita muito na vida de coisas, na vida de pessoas. Sim. E as coisas e as pessoas, elas não são suficientes para suprir nem a rejeição, nem a falta de amor, nada que existe dentro de nós, né? Agora eu queria que você falasse como que é estar em cima de um púlpito, de vários púlpitos, né? De várias igrejas, de várias denominações, de várias formas, passando por esses processos e pregando a palavra com ousadia, não abrindo mão por conta das provas, das experiências, porque não é só prova, não é só luta, são experiências com Deus. Como que é estar em cima de um púlpito, pregando a palavra de Deus, sabendo do que você está passando nele? Pastor, é ser sustentada pelo Senhor. Porque teve, assim, eu já cheguei a entrar em lugares que eu fui pregar, eu cheguei arrebentada, destruída por dentro, completamente destruída. E pregar, e ver Deus falando e fazendo coisas na vida de pessoas, e eu entregar o microfone do pastor, e eu continuar sentindo a dor. Mas naquele tempo em que eu estou ali ministrando, naquele tempo assim que eu estou ali servindo ao Senhor ali com aquilo que Ele me confiou, naquele momento parece que não existe problema, não existe dor, não existe... Naquele momento ali, parece que você fica meio que assim anestesiada. São os momentos que mais Deus, que a gente é dependente dele e que mais ele se manifesta a nós. Porque assim, eu lembro que teve momentos que eu fui pregar, não que eu fui segura de mim, mas assim, com mensagens que eu estudei, que Deus foi me dando, e iluminação e etc. E foi uma bênção, me levou para vários lugares, mas hoje, eu não sentia essa total dependência que eu sinto hoje. Assim, teve momentos de eu ir em lugares pregar e eu chegar na minha casa e eu sentar no chão da minha casa, de salto, com a roupa que eu estava, e chorar 2, 3, 4 horas sem parar. E falar, pedir para o Senhor assim, Senhor, deixa eu parar, não aguento mais. Você pregar, e interessante que no final do culto as pessoas que mais me procuravam eram casais. Aquilo me arrebentava por dentro. Oh, Jesus! Mulheres falavam assim, pastora, ora por mim, eu estou à beira de um divórcio, e não sei o que, ora por mim, pastora, e eu orar, porque quando a gente fala que vai orar, a gente tem que orar, e depois do tempo, pastora, Deus, através daquela palavra, aquele dia, meu marido estava lá, Deus restaurou meu casamento, e hoje, pastora, está uma bênção, e aí eu acabava de ver aquilo, e eu desmoronar. E eu falo, Senhor, por que não funcionou comigo? Mas é aquele negócio, esvazia-se de si mesmo. Porque o que Jesus fez? Esvaziou-se, porque quando Jesus, ele esvaziou-se da sua glória e ele veio em forma de homem, ele não veio para servir a ele veio para servir o Pai. Então, se ele veio para servir o Pai, ele não poderia usar nada em favor dele. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, contudo, seja feita a tua vontade. Teve uma experiência. E é difícil a gente fazer essa oração, gente.
muito difícil. Porque no fundo a gente ora. Deus me deu uma mensagem uma vez, dizendo assim, para a gente esperar a resposta. Espere pela resposta, porque normalmente a gente ora. Né? Não, a gente não deixa de orar, a gente vai e apresenta a nossa causa diante de Deus, mas quando a gente espera a resposta, a gente não espera. Né? E a gente orar e fazer essa oração que Jesus fez, só que a gente ora e fala, Deus abençoa, tal, tá tudo nas suas mãos, mas a gente não espera a resposta de Deus para a gente saber o que a gente tem que fazer. A gente já levanta e vai fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Exatamente, né? Exatamente. E todos nós passamos pelo nosso Getsemane, né? Às vezes Deus vai fazer através de você, mas não para você. Eita, olha o que a Ellen falou. Às vezes Deus vai fazer através de você e não para você. Meu Deus. Teve um dia que uma irmã chegou em mim e ela falou assim para mim, irmã Solange, eu vou divorciar do meu marido. E ela foi falando. E foi falando. E ela esperava de mim, por eu ter divorciado, talvez ela esperasse que eu falasse, não, isso tá certo. Aí eu olhei para ela e falei assim, você quer divorciar? Ela falou, eu quero. Eu falei, a vida é sua, a gente não pode interferir. Eu falei, mas você está pronta para viver com metade do seu corpo dentro da sepultura? Viva, com o seu coração pulsando? Forte. Ela olhou para mim e falou assim, credo, pastora. Eu falei, porque é isso, o divórcio é isso. O divórcio, você é enterrado vivo, metade. E não é as suas pernas, da cintura para baixo, você é enterrado vivo. Você fica com metade do teu corpo dentro da sepultura e metade do teu corpo fora querendo viver. Isso é o divórcio. Porque o divórcio, ele te mata. Porque não adianta falar que, foi a melhor coisa que eu fiz. Não tive escolha. Porque Deus, chegou um momento em que Deus arrancou da minha mão algo que eu estava segurando e que já estava, o Senhor falou, você está segurando uma aliança que já está quebrada, não tenho isso mais. E então assim, porque eu não queria, eu não aceitava. E eu me submeti durante um processo de 2013, quando eu vi que o negócio começou a ficar estreito dentro do meu casamento, eu me submeti a coisas que o Senhor não se agradou de mim, para segurar meu casamento. Não estou falando sexuais, não. Estou falando, eu me sujeitei, eu me deixei ser levada por coisas que hoje jamais. Porque a Bíblia ensina assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho amor para dar para uma pessoa se eu não me amar primeiro. E eu estava fazendo exatamente o contrário. Eu estava me destruindo. Porque eu não queria o divórcio. Eu não queria. Porque às vezes a gente acha que é mais fácil se humilhar para o homem do que se sujeitar e se humilhar. Exatamente. E aí ela olhou para mim, aí essa irmã começou a chorar. Eu falei, filho, o divórcio é isso. E você tem que conhecer muito bem o Deus que você serve para que o resto do teu corpo não seja enterrado junto. Por que essa sensação de metade do corpo está dentro de uma sepultura? Porque o teu coração está pulsando, ele está jogando vida para o seu corpo. Só que você não tem mais, você não crê mais. Você perde o sentido de seguir adiante. Por isso que seus pés ficam enterrados. Porque o teu coração, a tua mente, a tua alma, ela quer ir, mas não dá. Você não tem, os seus pés não alcançam. Então eu falei, divórcio é isso. Aí ela falou assim, mas como que você aguenta? Eu falei, porque eu não conheço Jesus da religião. Eu conheço Jesus de verdade, eu sei quem Ele é. Eu conheço Jesus verdadeiramente, eu conheço Ele. No entanto que eu tentei, chegou um momento que eu falei, eu vou desviar. Eu falei, mas eu vou para onde? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou? Eu não tenho... Gente, eu não tenho nem jeito para sabe? Se não leva nem jeito, não teve como, sabe? Chegou um momento que eu falei, não, acabou para mim. Aí Deus vinha e dava para jogar. E foi nesse momento,
nesses momentos que para ter uma ideia, Deus, a mensagem que Deus me deu, a maneira que Deus me fez enxergar Noemi, aonde eu tenho pregado essa mensagem, para a glória de Deus, eu digo isso, os pastores falam assim, que nunca viram, nunca isso. Teve um pastor que falou assim para minha irmã, eu tenho 48 anos de crente, eu nunca vi ninguém pregar acerca da vida de Noemi como você pregou. Porque a mensagem Deus deu para trazer cura para minha alma. Porque chegou um momento que eu estava como Noemi, eu não tinha mais nada para oferecer, nada. Chegou um momento que eu não tinha um pão para oferecer. Quanto dirá outra coisa, eu não tinha nada. Então, e nesse momento eu estava esperando o quê? Morrer, ser enterrado junto com aquilo que foi destruído da minha vida. Aí Deus faz o quê? Envia alguém para dizer para Noemi, Noemi, Deus ainda está visitando o seu povo na terra, dando boas colheitas. Como é que você vai falar de colheita para uma mulher que tem uma família inteira? E o interessante assim que você vê a graça de Deus se manifestando na vida de Noemi. E o que o Senhor queria? Que ela voltasse para Belém, para ajudar. O que é Belém? O que é ajudar para Noemi? A origem dela, a mulher que ela era antes do que a conta do sofrimento ter chegado. Então o Senhor me ensinou o que? O Senhor falou assim, você vai ter que voltar a ser a mulher que você era antes de tudo isso ter acontecido. Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a crer, voltar a consagrar. Porque teve momentos, pastor, que eu não tinha força para estudar. Eu abria a Bíblia para estudar, eu debruçava em cima da Bíblia e eu chorava que nem criança. Teve momentos que eu preguei mensagens que o Senhor já havia me dado, eu não tinha condições, minha mente não abria. Então, assim, eu vivia assim. Quando eu comecei a ter essas experiências, ministerialmente falando, quando chegou um momento que eu não conseguia mais estudar, não conseguia me concentrar mais, aí foi o momento que eu entrei em pânico. Porque eu falei, Senhor, pode tudo dar errado na minha vida. Menos a tua presença sempre. Mas a tua presença, a intimidade, não dá. E aí o Senhor falou assim para mim, então, começa a respirar. Porque aquilo que era motivo de desonra para Ruth, ela era uma moabita, uma mulher que não tinha, que chegou como órfã, estrangeiro, viúva. As 3 classes pior da sociedade judaica. E quando ela começou a respigar no campo de Boaz, todo mundo que olhava para ela falava, coitadinha, essa aí não tem o que comer, porque é o estado de humilhação. O que ninguém sabia é que aquele estado de humilhação estava abrindo um caminho para a honra. E que honra! E que honra! Ontem a Zenaide aqui na igreja pregou também sobre Ruth e Noemi. Uma vez que a Ellen veio pregar aqui também, né, você falou sobre o resgatador, né, e ela falava assim, o Senhor sempre coloca uma Ruth nas nossas vidas, né? Aí eu lembro que depois do culto, todo mundo que tinha, né, uma Ruth aqui na igreja falava, você é minha Ruth. Foi lindo. Eu sempre falo, uma coisa é passarmos pelas dificuldades longe do Senhor, e outra coisa completamente diferente é passarmos com o Senhor. Porque Ele sustenta em todo o tempo. E as batalhas, as guerras, as lutas com Ele se tornam lindas mensagens, poderosas mensagens. A última vez que você veio aqui, você ministrou sobre as nossas vidas de forma muito particular, sobre a minha vida. Uma oração que eu tinha feito 3 dias antes. Meu Deus. 3 dias antes. Porque eu orava a Deus, né? Porque a gente que passa bem, a gente que está na frente de uma obra, às vezes quando chega a gente fica feliz. A gente cuida, a gente trata. Mas nem sempre aquelas vidas ficam. E às vezes a gente perde pessoas que a gente não gostaria de perder. Ou que de repente a gente sabe que se as pessoas saírem talvez desse aprisco que a gente vê que é o lugar onde elas devem estar, a gente se compadece, né? Porque muitas se perdem no meio do caminho exatamente por não entender aonde elas devem estar. Só que muitas vezes a gente acaba se culpando, né? Senhor, será que eu não fiz direito? Será que eu não falei direito? Será que isso, né? A gente se cobra. Responsabilidade, né? Exatamente. Pede perdão por essas vidas, pede perdão por nós.
E ali, 3, 4 dias antes que a gente estava vivendo um período de nostalgia, a gente estava com 20 anos de ministério, e ali eu comecei no quintal da minha casa, eu olhava para o céu, eu gosto de orar assim, olhando para o céu, e pedindo a Deus para se lembrar dessas pessoas que um dia passaram por nós. Né? Nesses 20 anos de ministério, Senhor, cuida dessas pessoas, Senhor, trata dessas pessoas, Senhor, cuida de nós também, para que a gente venha entender, e se um dia elas voltarem, a gente resgatá-las, a gente estar com elas 3 dias antes. E aí veio o trabalho dos 20 anos de chamado, e no domingo, para finalizar, você ministrou exatamente isso sobre as nossas vidas, e em particular sobre a minha vida, porque eu orava a Deus e apresentava 2 pessoas em específico, e aí o Senhor te usou, e vira e mexe, eu olho aquele vídeo, eu volto, porque eu quero me lembrar da promessa. É verdade, isso é para animar você e fazer você entender, Solange, que no meio de todos esses processos, você jamais passou sozinha, jamais Deus deixou, entendeu? Porque eu tinha, 3 dias antes, eu falava, Senhor, resgata essas vidas de novo, Senhor, traga essas vidas de novo. E Deus te usou exatamente para dizer, pastora Vanessa, todos aqueles que passaram por vocês irão voltar e não vai ficar nenhum de fora. Eu volto, eu ouço, eu reouço, vira e mexe, eu falo, Deus, eu não posso esquecer dessa promessa. Então, amada, se para esse momento o Senhor te chamou, passe as dores que tiver que passar, mas que saiba de uma coisa, o Senhor está te usando para ministrar cura e esperança na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Porque eu falei, Senhor, como que pode ser tão forte? 3 dias antes eu orei para o Senhor, eu fiz essa oração e ninguém sabia, nem meus filhos, nem meus esposos. Só eu e Deus. Sabe aquele momento de intimidade com o Senhor? Foi esse momento. E Deus te usou, pastora Vanessa. Depois, eu acho que você nem deve lembrar. Não. Depois você entra e reveja. Tá no YouTube. Reveja, Deus te usou para falar, pastora Vanessa, não vai ficar nenhum de fora. Deus vai trazer de novo. E aquilo para mim, eu falei, Senhor, obrigada. Eu chorava desesperadamente aqui, compulsivamente, mas não era de dor, não, era de alegria. O meu coração estava ali, e você ministrando sobre mim, e eu me lembrando do momento em que eu estava no meu quintal, olhando para o céu e fazendo a oração. Tem como não ser Deus na sua vida? Glória a Deus. É o Senhor, para a glória dele, amada. E você que está aí, né? Ai, Jesus, já passamos o horário aqui. Mas passa que a gente nem vê. Você está pensando em desistir? Sério mesmo que você está pensando em parar? Por causa da sua luta, por causa do que não deu certo, por causa daquilo que você conquistou e de repente você perdeu, e aí você está pensando, cogitando em desistir, em desanimar, em abrir mão do ministério. Sério mesmo? Ai, Solange, não dá, né? Não dá, amados. Se esse testemunho, se essas palavras não tocou o teu coração, reveja a tua intimidade com o Senhor, reveja o teu contato com o Senhor, reveja a tua conversão, se realmente ela tem sido algo genuíno dentro de você, se é de dentro para fora, ou se você tem colocado o exterior na frente do interior. Ei, eu quero te dizer que se essa serva, ela permanece firme, é porque ela está convicta, ela sabe o Deus que ela crê. Então eu digo para você, se o Senhor, Ele sustenta ela, Ele me sustenta, por que Ele não vai te sustentar? Não larga a tua rede, não volte para trás, não desanime. Você pode chorar, você pode se desesperar, mas levanta, enxuga as lágrimas e foca naquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Porque algo de excelência o Senhor tem para fazer. Como disse a Ellen aqui, talvez não para você, mas através de você, em nome de Jesus. Amém? E você pode ter certeza que se você não receber aquilo que você acha que é melhor para você, o Senhor, Ele tem coisas infinitamente maiores e melhores.
Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos pensamentos. Então, eu te dou uma dica. Vale a pena permanecer com a vontade do Senhor, porque ela é boa, porque ela é perfeita e porque ela é agradável. Amém? Então, de tudo que você tiver que viver, viva na presença do Senhor, vivendo os propósitos dele para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E Sol, me edificou muito. Meu Deus, que a gente acha que passa alguma luta, alguma batalha, mas eu vou ter essas palavras como uma esperança para o meu coração também. E um exemplo para a gente não desistir por pouca coisa. Né? É claro que cada um sabe da sua dor, sim, cada um sabe dos momentos que passa, mas nós temos que ter a convicção de que Deus, ele é Deus. E a gente, sim, muda, mas ele não muda. E se ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Sim. Agora vamos para uma brincadeira rapidinho, antes de você dar uma palavra final para nós lá. Sim. Eu vou fazer umas perguntas para você, e aí você tem que responder em uma palavra só. É bate e volta. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Família. Patrimônio. Comida preferida. Purê de batata. Ai, que delícia. Uma comida que você não suporta, que você não comeria por nada nessa vida. Mocotó. Verdade. Eu não sou muito fã, não. Um versículo da sua vida. Salmo 119, 116. Sustenta-me, Senhor, de acordo com a tua promessa e eu viverei. Glória. Não permita que a minha esperança seja frustrada. Glória a Deus. Passado. Experiência. E o que você espera do futuro? Viver o que Deus tem para mim. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe. Sol, deixa umas últimas palavras aí para o pessoal. Amém. Em nome de Jesus. Bom, eu quero, assim, primeiramente agradecer a todos que ficaram com a gente aí até agora, né? E dizer para você que o que a pastora falou, que você continue, que você não desista. Eu aprendi, com tudo isso, eu aprendi que no tempo em que estava tudo, entre aspas, no auge, minha vida era muito corrida. E eu sei que eu passei muitas vezes desapercebida de ouvir o que Deus estava falando. Então, nesses 3 anos, né, que agora o outubro completa 3 anos que eu me divorciei. Então, nesses 3 anos eu aprendi a ser mais próxima e dependente do Senhor. E entendi que o fato de algumas coisas darem errado para mim não significa que Deus não esteja na minha vida e que não esteja dando certo para Deus. Porque é o propósito de Deus. E eu encerro aqui dizendo o que o pastor Alex Cardoso disse quando ele veio pregar aqui. Eu não esqueço nunca, isso alicerçou a minha fé, que os dons são de, mas os pés são de barro. O que Deus nos dá é aquilo que Paulo disse, né? Somos vasos de barro carregando um bom tesouro. Então, tudo que vem do céu é bom. Tudo que vem do céu é valioso. E nós somos seres humanos. Então, não desista. Não jogue a toalha. Não volte atrás. Porque uma das coisas que me fez permanecer, o Senhor me fez enxergar os meus filhos, as minhas noras, a minha neta, onde eles estariam se eu tivesse desistido. Exato. Então muitas vezes eu pensei, falei, não, eu vou desistir, chega, não dá, não aguento mais. Mas eu falei assim, não posso. Porque foi nesse momento, nesse período crucial que os meus filhos foram levantados como obreiros, as minhas noras, todos são ativos na obra do Senhor. Minha neta, a gente tem visto Deus trabalhando, já mesmo no pequenininha, algumas vezes Deus usando a vida dela. Até eu quero contar aqui rapidinho. Meu menino combinou, ele e minha nora, de vender o carro, mas eu não tinha falado do dia, enfim. Teve um dia ele chegou e vendeu o carro, falou para ela, olha, eu vendi o nosso carro. Aí ela, mas vendeu, mas a gente não tinha combinado que nós íamos vender? Sim, mas eu não esperava que fosse agora. Eu falei, não, mas eu vendi, mas nós vamos comprar outro. E aí, a minha nora chorou, porque foi um baque para ela.
Ela foi pro banheiro, chorou, aí a Heloísa foi atrás dela e falou assim, mamãe, você tá por causa do seu carro? Porque ele tem a moto, ela tem o carro e ela usa o carro para trabalhar, para levar a neném para a escola, buscar, enfim, aquela correria de mulher. Aí ela falou, não, mas vai passar. Ela falou para a Heloísa. Aí a Heloísa olhou para ela, mãe, não fique triste não, porque Deus vai te dar um carro melhor, o seu carro vai ser vermelho. Um carro bonito e vermelho. E aí, passados uns dias, o meu menino vai, todos os carros que ele foi ver para comprar, não deu certo. Quando ele conseguiu fechar, deu certo, o carro completinho, com ar, tudo do jeito que ele queria, e o carro era vermelho. E aí, no outro dia que a Lulu acordou para ir para a escola, né, ela não sabia que a mãe já tinha visto o carro, ela acordou e falou, mamãe, não te falei, mamãe, que o seu carro ia ser vermelho, vem ver. Aí ela abriu a porta, tcharam, olha o que Deus preparou para você, o seu carro vermelho. Então, assim, eu vejo a mão de Deus na minha família, na vida dos meus filhos, na vida das minhas noras, na vida da minha neta, a minha mãe, meus irmãos também estenderam a mão, me ajudaram no momento que eu precisei, todos estavam ali. Meus pastores, eu não tenho nem como falar, só Deus para recompensar eles. E então o que eu digo para você nesse momento, que às vezes chega um ponto que você fala, acabou, não tem mais o que fazer. É nesse ponto que Deus está, que ele chega para ter a maior intimidade com você. Eu nunca ouvi tanto a voz de Deus em 17 anos que eu sirvo ao Senhor do que nesses 3 anos que eu vivi esse momento. Foi o momento que mais eu vivi na dependência. E eu termino dizendo o que Pedro diz: para onde irei eu, se só tu tens palavra de vida eterna? Então fica firme, lute por aquilo que Deus te deu, lute por aquilo que Deus colocou no teu coração, não desista, pregue a palavra, chorando pregue, rindo pregue. Durante todo esse momento, esse período que eu vivi, eu nunca disse não para uma agenda, nunca. Teve momentos que eu contei dinheiro, eu tive que contar moeda para poder pagar ônibus. Hoje eu estou sempre aí pedindo para um, para outro, me leva, me dá uma carona, eu vou pregar lá em tal lugar, você pode me levar, ir para um, para outro, sempre ali, mas sempre não posso. Porque o dia que eu parar de pregar, eu morro. Não posso. Eu preciso continuar. Então, e uma das coisas que, de tudo isso, o que mais alegra minha alma é saber que cada segundo que eu caminho para frente, o Senhor está caminhando junto comigo. Eu não quero chegar lá para viver com Deus o que Ele tem. Eu já estou vivendo. Eu já estou vivendo. A maior promessa, pastora, às vezes a gente fala assim, eu vou parar, eu não quero mais servir o Senhor, porque a promessa, Deus não cumpre a promessa, ou é ministerial, familiar, ou que Deus ia salvar alguém, Deus não cumpre, mas a maior promessa Ele cumpre. A maior promessa que Jesus fez para nós: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dias ruins, o filho não está, a esposa não está, o esposo não está, o pastor não está. Nos dias maus, os amigos não estão, ninguém está, mas Ele continua. Aleluia. Ele continua. Então o Senhor está aí com você. Seja firme, seja forte. Não arrede o pé, nem que for rastejando. Vá viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Deus abençoe. Aleluia. Entendeu o recado, né? Em nome de Jesus. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, que esse testemunho te edifique todos os dias e saiba, o Senhor, Ele é contigo. Amém? Até a vinda dele, Ele é contigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que a graça, que a paz, que o amor do Senhor, que o olhar misericordioso do nosso Deus seja sobre nós. Que a alegria do Espírito Santo venha ser conosco, não somente hoje, mas para todo sempre, até a volta de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, nós teremos aqui também uma pastora também
professora e ela vai estar falando sobre autismo. Então, se você tiver alguém aí conhecido, ou até mesmo filho, ou até mesmo e não sabe como lidar com o autismo, eu te convido a estar aqui conosco. Você pode entrar em contato conosco, tirar suas dúvidas e vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus. Sol, que Deus te abençoe. Amém. Obrigada por nos acalentar mais uma vez, ser Amém. bênção de Deus para nós. Deus seja Com louvado. certeza. Amém. Amém? Deus é bom. Que Ele continue aí alargando, né, os seus Amém. caminhos, ampliando as suas tendas, firmando Amém. as suas estacas em nome de Jesus. Amém. Eu recebo Amém? a sua. Deus Que abençoe. Deus abençoe. Vamos marcar um dia com ele também. Ou, aliás, com todas para o Todas pelo reino. Todas pelo reino. Vamos lá. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe. Graça e paz. Amém.